Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Para iniciar, eu vou ler o trecho do livro Pedagogia da Animação, de Nelson Carvalho Marcelino. Este livro aqui, e ele tem na faculdade. Na página 121, último parágrafo. Para que não se perca a ideia de brinquedo, ou melhor, para que ela seja recuperada, é preciso que a escola participe do resgate à cultura da criança. Reflita sobre o uso do tempo dos alunos, procurando entender o conteúdo e a forma de utilização do tempo disponível das obrigações escolares, familiares e sociais. Promova as aquisições incorporadas pelos alunos no desenvolvimento das atividades do lazer, quer enquanto conteúdos, quer como estilos de vida. E que haja pelo menos fragmentos de futuro em que a alegria é servida como sacramento, para que as crianças aprendam que o mundo pode ser diferente. Que a escola, ela mesma, seja um fragmento do futuro. É muito interessante a finalização deste livro com este parágrafo, porque ele considera que o brincar, a ideia de brinquedo, ou melhor, para que ela seja recuperada, é que a escola participe deste resgate, que a escola perceba que o brincar, além de ser um dever da criança, um direito dela, ela é muito importante no processo de escolarização, principalmente na educação infantil. A gente não pode perder isso de vista. A gente precisa pensar que o brincar desenvolve a imaginação, desenvolve o processo, todos os processos da criança. A criança se desenvolve. E uma criança que brincou, uma criança que interagiu, uma criança que jogou, uma criança que se expressou, futuramente, a partir do primeiro ano, que a gente começa a sistematizar um pouco mais o nosso processo de escolarização, e nos referindo aos componentes curriculares, que a gente já começa a sair um pouco das brincadeiras, dos jogos, mesmo usando ainda o lúdico, os jogos e as brincadeiras, porém um pouco menos, porque a gente precisa sistematizar um pouco mais, mas elas são ferramentas importantes, as brincadeiras, os jogos, porque elas nos trazem informações, elas nos mostram aquilo que a gente ainda não consegue perceber com uma simples atividade. Uma brincadeira mostra o quanto uma criança consegue se expressar, o quanto uma criança tem de imaginação, o quanto uma criança traz de crenças, culturas, quais habilidades elas têm. Então, por isso que a gente nunca pode perder de vista a importância dos jogos e das brincadeiras nas escolas. Na aula passada eu falei bastante da autora Kishimoto, e para hoje eu trouxe um artigo dela de 2010, que foi publicado em 2010, para nós termos como referência. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para ficar mais fácil a respeito das ideias dessa autora. Só um minutinho para compartilhar. Acho que a tela está indo, só um minuto. São alguns slides que eu montei, que tem como referência as ideias da autora, para ficar mais fácil para visualizarmos. Aí está. Kishimoto, 2010, considera que para a criança o brincar é a atividade principal do dia a dia. Por quê? Porque faz com que a criança tome decisões, com que ela expresse os seus sentimentos, que ela partilhe ideias, que ela expresse sua individualidade, que ela consegue mostrar diferentes linguagens, gestos, sons, falas. Além do mais, faz também com que a gente perceba todo o conhecimento que ela tem. Até porque, pessoal, o brincar é a atividade principal do dia a dia. É importante porque dá a ela o poder de tomar decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a si, aos outros, ao mundo, de repetir ações prazerosas, de partilhar, expressar, como eu disse, os movimentos, de solucionar problemas e criar. Ao brincar,
A criança experimenta o poder de explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da natureza, da cultura, para compreendê-lo e expressá-lo por meios de variadas linguagens. Mas é no plano da imaginação que o brincar se destaca pela mobilização dos significados. Enfim, sua importância se relaciona com a cultura da infância, que coloca a brincadeira como ferramenta para a criança se expressar, aprender e se desenvolver. Essas ideias principais continuam sendo da autora, e vejam que interessante que ela coloca que a brincadeira pode ser uma ferramenta para a criança se expressar, aprender e se desenvolver. E isso mostra, muito importante, que esta ferramenta também é uma ferramenta para a prática docente, que também é uma ferramenta para o planejamento no momento que o professor está atuando com as crianças. Porque todos nós sabemos, nós temos um movimento de reflexão, ação. Se eu refleti, se eu pensei, se eu planejei uma aula, a partir da brincadeira, no momento em que a criança está se expressando, ela está me dando informações daquilo que ela tem no momento, do conhecimento que ela tem, do repertório que ela tem de palavras, das crenças, dos valores, até mesmo do respeitar o colega. E são estas ferramentas que a criança, de conhecimento que a criança nos mostra, que a gente também vai reformular a nossa prática. Então, enquanto nós estamos agindo em uma brincadeira, enquanto nós estamos observando, nós já estamos refletindo com base naquilo que a criança me mostra. E no que eu estou refletindo, eu vou novamente agir de forma diferente em prol de que esta brincadeira ainda seja melhor e nos trazendo melhores resultados, melhores situações que possam ser benéficas durante a educação infantil. Ainda nas ideias da autora, a introdução de brinquedos e brincadeiras na educação infantil implica definir o que se pensa da criança. Por exemplo, quem é a criança? Quem é ela? Ela brinca? O brincar é importante? Então, para a gente trazer os jogos e as brincadeiras para o processo educacional, principalmente na educação infantil, a gente precisa parar e tentar responder para cada um, dentro da sua prática, quem é a criança? Será que ela brinca mesmo? Como que é esse processo? Como que está acontecendo esse direito de brincar da criança? E o quão importante é o brincar? O brincar, pessoal, ele é muito importante. Os jogos, as brincadeiras, principalmente na educação infantil, é o que de melhor a criança sabe fazer. E é o que de melhor nós temos em mãos para saber aquilo que a criança sabe. Eu não consigo chegar na educação infantil, nós professores, e falarmos assim: hoje vocês vão, principalmente com crianças de 2, 3 anos, eu não vou chegar para ela e falar assim: encontre quais são as faces desta figura tridimensional. Lá no quinto ano, uma criança consegue. No quarto ano. Agora, eu não consigo fazer na educação infantil. Na educação infantil, a partir de uma intencionalidade, eu consigo saber o que a criança sabe. Então, uma brincadeira, um jogo muito bem planejado, muito bem arquitetado, uma arquitetura muito bem feita, ele consegue me mostrar ótimos resultados e ele também consegue desenvolver e aprimorar habilidades nas e das crianças. Isso é muito importante. O professor precisa saber aquilo que ele quer com aquele jogo e com aquela brincadeira. Sempre, sempre precisa ser muito bem planejado ou planejada, o jogo e a brincadeira. Se o professor coloca uma brincadeira pela brincadeira, o jogo pelo jogo, ele não vai conseguir perceber aquilo que o aluno está querendo me mostrar. E muito menos o professor não vai repensar na sua prática, se ele não conseguir perceber qual a intencionalidade daquela brincadeira. Então, se de repente eu quero desenvolver o raciocínio matemático, ampliar o repertório de números na criança,
Eu preciso ter uma intencionalidade, eu preciso ter uma brincadeira em prol disso. Mas eu preciso saber também matemática. Eu também preciso saber a respeito de números, conjuntos numéricos e etc. Então a gente precisa desmistificar alguns medos. Então eu preciso desenvolver uma visão de que a natureza, de que o meio ambiente é muito importante para a criança. A preservação é muito importante. Então, eu preciso ter um repertório de conhecimento, desenvolver uma ação a partir de uma brincadeira ou de um jogo que leve a criança a refletir e a mostrar o que ela tem de conhecimento a respeito da preservação do meio ambiente. Então, como eu disse anteriormente, ela vai expressar o seu conhecimento, ela vai expressar as suas ideias, ela vai expressar a partir do seu repertório, ela vai argumentar, ela vai contra-argumentar, ela vai concordar e ela vai discordar. E a gente vai saber o que essa criança traz de crenças. E é a partir dela que a gente vai fazer o quê? Mudar a nossa prática, que a gente vai mostrar aquilo que é primordial para aquele momento. Então, continuando com a ideia ainda da autora, ela diz que todo o período da educação infantil é importante para a introdução das brincadeiras, claro e evidente. Todo o período da educação infantil, creche para a escola, sempre é importante a introdução das brincadeiras, é primordial, é a principal ferramenta que o professor tem em mãos durante a sua prática docente. Sempre a principal ferramenta que nós temos. A pouca qualidade da educação infantil pode estar relacionada com a oposição que alguns estabelecem entre o brincar livre e o dirigido. É preciso desconstruir essa visão equivocada para pensar na criança inteira, que, em sua subjetividade, aproveita a liberdade que tem para escolher um brinquedo para brincar e a mediação do adulto ou de uma criança para aprender novas brincadeiras. Ainda estamos na ideia da autora Kishimoto. A criança não nasce sabendo brincar. Ela precisa aprender por meio das interações com outras crianças e com outros adultos. Ela descobre, em contato com objetos e brinquedos, certas formas de uso desses materiais. Observando outras crianças e as intervenções da professora, ela aprende novas brincadeiras e suas regras. E aprender novas brincadeiras e novas regras sempre é muito importante para também aprender a entender este mundo, para também projetar o processo de escolarização dali para frente, até mesmo considerando e fazendo uma comparação, uma ligação com o que diz aqui no livro, que a escola, ela mesma, seja um fragmento do futuro. Então a gente precisa entender que, observando outras crianças e as intervenções da professora, ela aprende novas brincadeiras, suas regras, e a gente consegue fazer com que a escola seja um fragmento do futuro, com que a criança consiga prosseguir o seu processo de escolarização visando novas outras habilidades a serem desenvolvidas, visando uma nova relação que vem lá para frente, visando respeitar novas ideias, novas crenças, novos valores, visando de que toda essa imaginação que a gente desenvolve de que a criança também vai desenvolver é importantíssima na resolução de situação-problema em qualquer componente curricular, língua portuguesa, história, geografia, ciências, matemática e qualquer outro componente que ela venha a ter no seu processo de escolarização e também muito futuramente importantíssimo na inserção ao mercado de trabalho. Então, eu quero deixar um questionamento a vocês antes de encerrar este vídeo. Por que os jogos e as brincadeiras são tão importantes no processo de escolarização, principalmente na educação infantil? Reflitam, pensem, registrem no caderno de vocês. E vamos ter como principal base a Kishimoto, o que eu acabei de mostrar para vocês nestes poucos slides, e também em relação ao que eu acabei de ler
aqui, né, no finzinho, e também no início da aula, a respeito deste livro aqui, que tem na biblioteca da faculdade. Pensem, reflitam. Novamente, deixem registrado no caderno de vocês. Esta é a primeira parte da nossa aula. Volto já já com a segunda parte do nosso vídeo. Até mais!